Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o China, e vim de convidado a trocar uma ideia com essa galera. Yes. E no programa de hoje, um especial sobre discos políticos, aproveitando o lançamento do novo álbum de estúdio do China, que ele trouxe aqui bem bonitinho pra gente. Manual de sobrevivência para os dias mortos. A gente vai preparar uma listinha, cada um trouxe 3 disquinhos que considera especiais, que nesse momento de bagunça política, de forte instabilidade aqui no Brasil, mais do que nunca esses discos vêm bem a calhar pra gente compartilhar com vocês. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook, também no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ver todas as nossas recomendações prontinhas lá, montadas numa listinha. E segue a gente também no Spotify. Pelo Spotify você também tem acesso a essa lista com todos os links que a gente vai preparar para vocês, certo? Também temos o nosso padrinho. Exato. Essa edição só foi possível com o apoio de quem? Do Cauã Toledo e da Letícia Drevans. Olha só, muito obrigado você que apoia a gente você também. www.padrim.com.br/podcastvfsm. Lá você encontra pacotinhos que você pode contribuir para ter acesso aos nossos grupinhos e outras coisas especiais, como a nossa pauta. Não, nos ajudem, fãs. Tá legal. China, fala sobre o seu disco. A gente ouviu, todo mundo aqui já gostou bastante. Maravilhoso. A gente ficou Curtimos real, a gente ficou oficial. conversando no nosso grupinho particular, assim, curtindo muito. Mas contextualiza pra gente o que é esse disco, da onde que vem a inspiração dele, do nome, a capa. Você tava contando umas histórias bem legais, até do encarte dele aqui pra gente. Cara, primeiro eu queria dizer que o primeiro Twitter que eu vi falando sobre o disco foi de vocês. Ah, que legal. E eu fiquei extremamente emocionado. Porque, nossa, que legal, velho, que minha música tá chegando... Acho que o pessoal entendeu qual é desse trabalho. Eu tô fazendo esse disco há 2 anos e pouco, cara. E, tipo, tudo bancado com meus esforços, aquela correria, muita coisa gravada em casa também, que é uma outra alternativa muito boa, sabe, pra se gravar discos. É um disco que eu estudei bastante, bicho, pra chegar nele, porque não adianta a gente só falar de política. A gente tem que ter uma educação política. Entender todos os movimentos que aconteceram no Brasil, os movimentos políticos que aconteceram, que culminam no que a gente tá vivendo hoje. Então, toda essa polarização e essa loucura de extremismos que a gente tá vivendo no país é muito falta de cultura política, sabe? Da gente mesmo, do próprio cidadão brasileiro. É o cara que vai pra rua pedir o fechamento do STF e do Congresso, mas, na real, ele tá pedindo o fim da democracia. Exato. Tá ligado? Tipo, ou o senhor lá que virou um meme, isso, né? O cara que pede intervenção militar, aí chega um militar e tira o ônibus daqui, você tá no lugar errado. Sabe? Isso é só falta de cultura, cara. Não dá pra chegar, nossa, esse cara tá errado. Cara, não tá, ele só não tem cultura suficiente, não estudou essa educação política. A gente tem esse problema no Brasil, de não estudar. O povo não tem ideia de cultura política. Por isso que um cara como Tiririca é eleito, um Alexandre Frota é eleito. Não é pelo que ele faz em prol da sociedade, é porque o cara que apareceu na TV. Talvez amanhã, se eu sair vereador, eu até ganhe, Olinda. Sabe? Mas não quero sair vereador. Pelo amor de Deus, velho. Já faço minha parte na música e tá ótimo. Então o disco veio sendo trabalhado dentro desse contexto. A gente vive num momento muito triste do país, né? Essa polarização se estende aos estados. Sabe essa coisa, o Nordeste sabe votar, o Sudeste não sabe. Bicho, são preferências políticas e são saudáveis para a democracia. Não é que a direita tem que acabar ou a esquerda tem que acabar. Tem que ter todo mundo, cara. Tem que ter o crítico, sabe? Tem que ter o cara que é anti-PT, tem que ter o cara que é anti-PSDB. Tem que ter isso tudo. É muito louco quando você pega um Reinaldo Azevedo, né, o colunista lá. Eterno detrator do PT e do Lula. Tem vários livros publicados contra ele. Que é o cara que cunhou a expressão petralha, né? Hoje, ele lançar um texto falando que em 14 anos de PT, ele não foi, metendo pau no PT, ele não foi tão atacado quanto agora ele questionando o governo Bolsonaro, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem a internet com toda essa facilidade e acesso à informação absurdo, e a gente tá ficando cada vez mais burro, cara. Sabe, a gente prefere acreditar na manchete que vem aqui no WhatsApp. Esse é o problema. Do que catar. Cara, Isa, são 3 links, bicho. Google,
Aí você cata 3 links, lê informação. Cara, eu vou da Carta Capital à Veja sem o menor problema. É eu vejo o isso. Jornal Nacional, É eu isso. vejo o Brasil 2-4 não sei das quantas, eu vejo 247. tudo, cara. isso, é eu, isso. vejo, eu leio até o antagonista, tá ligado? Isso não quer dizer que eu vá concordar, mas eu preciso Você tem formar que minha saber. opinião a partir disso tudo. Então o disco é fruto de todas essas pesquisas e eu vejo assim, o compositor é um cronista da realidade, bicho. O que eu tô vendo de um tempo pra cá é todo mundo reclamando, cara. Essas palavras que estão nesse disco não são só minhas. São de vocês também, de certa forma. São das pessoas que estão ouvindo a gente. É um momento que a gente tá muito triste com o país, sabe? Com tantos desmandos, com a gente perdendo nossos direitos, sabe? É o país que mais mata LGBT no mundo, cara. Sabe? Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Sabe? Você vê ontem o presidente fazendo homenagem a um cara que espancou uma mulher Mulher numa relação grávida. extraconjugal Eu fiquei porque ela estava chocada. grávida, cara. E ao mesmo tempo é um cara que trata o caso Marielle com tremendo desdém. Que trata com desdém o caso do músico que levou 80 Exato. tiros e que nem se Ele nem pronuncia falou, sobre né? isso. E aí o cara comemora um torturador, sabe? Um ustra. Tipo, são tempos muito sombrios que a gente tá vivendo. E eu acho que a arte é uma forma da gente enfrentar esse tipo de coisa. A arte sempre teve esse papel, desde os romanos, cara. Quando os malucos pichavam o muro e faziam os pequenos panfletos, entregando, né, os senadores romanos e tal. Isso sempre foi uma movimentação artística, sabe? A galera que veio com teatro tem muito essa coisa de sempre questionar o poder, sabe? O maluquinho de seu nome... Shakespeare. Eu falo maluquinho no seu nome. Questionava isso nas suas peças também, tinha sempre um cunho político. A gente tá vivendo um momento que a gente tem que viver política todo dia, a gente tem que falar de política todo dia, sabe? Acho que a arte é um ótimo condutor pra isso, pra levar essa mensagem. Até numas coisas tão simples, cara, que eu só vim me ligar depois de velho. Eu sempre gostei muito do Baiano e Novos Caetanos, que é do trabalho de Chico Anísio. E aí tem uma parte muito boa que ele faz. Eu gosto do verde da mata, porque aqui todo mundo é livre. Tá? Ele fazia uma referência direta ao verde da farda dos militares. Então, com um humor muito sarcástico, o cara conseguia passar a informação, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento de luta mesmo, que a gente não pode dar nenhum passo atrás. É como se pra trás não existisse mais nada. A gente tem que só andar pra frente, cara. Então, o disco vem um pouco pra batalhar junto, cara, pra lutar junto. Porque eu tenho 2 filhos, bicho. Eu vou ter netos. Eu quero um país muito foda, tá ligado? Eu quero morar num lugar muito legal. Eu tenho amigos de todos os jeitos, velho. Preto, branco, azul, amarelo, gay, não binário, tipo, tudo que você imaginar. E todos merecem essa igualdade, cara. É muito triste, velho, quando eu vejo minhas amigas, um casal de lésbica amiga, e fala, porra, a gente tá com medo de andar de mão dada na rua. Porra, velho, que porra é essa? Que lugar é esse que a gente tá vendo, velho? Que até o amor tá sendo censurado. Sabe? Não, cara. Então, esse disco é praticamente vomitar isso tudo que a gente tá passando, sabe? Eu tô meio a gente atordoado fica- a aqui, gente fica, tipo, né? porque já tá algumas semanas que a gente tá, de fato, batendo em cima disso na sessão de Zigo Som. A gente tenta até evitar falar de coisas políticas, porque a gente tenta fazer do programa uma coisa que seja, tipo, um escapismo, um momento de, tipo, mínima diversão. Só que às vezes não dá, tem vezes que a gente tem que falar. Então, a gente ia ser bem honesto, a gente fazer um especial de discos românticos. Aí a gente falou, vamos ouvir o disco primeiro? E daí a gente falou, não dá. É político. Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, né? E aí, tipo assim, a gente falou, não, tem que ser discos políticos. Eu acho que seu disco vem em ótima hora e, putz, cara, tudo que você falou aqui... Espero que as pessoas ouçam e Entendam, né? tentem se entender nesse cenário político Eu acho que a gente até tá... o romance hoje em dia é político. É, político, né? É mesmo. Até o romance, cara. E outra, bicho, são coisas que eu vou aprendendo, sabe? Não... Pô, eu era machinho hétero, velho. Sabe? Aquele machinho hétero que tirava onda do amigo gay na escola, cara. E eu aprendi a ser outra pessoa. Ou melhor, estou aprendendo, Sim. estou em processo. Claro. Sabe? Eu me cerco de pessoas que me ensinam coisas todos os dias. E, pô, bicho... E é tão legal a gente aprender que tá demais, errado cara. e mudar. Lógico, velho. É tão E, simples. bicho, foi engraçado que eu encontrei um amigo em Recife que eu passei a vida inteira enchendo o saco desse moleque, velho. E, tipo, eu pedia perdão a ele, que eu chorava, velho. Eu chorava. E ele, bicho, tá tranquilo. Segura a tua onda, já foi, beleza, tá tudo certo, normal. A gente era moleque. Eu, não, velho, de verdade. Sabe, eu lembro de uma transmissão do Rock in Rio,
pelo Multishow, quando eu vi o show de Johnny Hooker, eu fiquei muito impactado com o que eu vi, porque ele botou no telão, né? Quantidade de gays que morriam e tal. Cara, quando voltou pra mim, eu contei a história que eu contei agora. Eu disse, velho, eu era esse babaca que tirava onda com um amigo que era mais afeminado, assim, na escola. E você fala, nossa, velho, como eu era imbecil, tá ligado? Como é massa você se transformar, entendeu? Mudar, pensar de forma diferente. Eu era maior preconceituoso com música. Tipo, não, a música que presta é de Pernambuco. E trabalhar na MTV me abriu a cabeça pra tanto lugar, velho. Sabe? É tão massa você evoluir, sabe? Tá num estado de espírito melhor, velho. Você acaba fazendo bem a você, a quem tá em volta, sabe? E acho massa contar esse tipo de caos de como eu era, sabe? Porque eu cheguei a ouvir isso num cara que eu ouvi a transmissão lá. Cara, eu também era esse babaca, mano, que tirava onda com a galera. E puta, velho, como a gente era otário, né, mano? Sabe, o puta machinho fortinho da camisa apertadinha aqui, tá ligado? Mas não camisa precisa, apertadinha. eu vou te dizer que você não precisa ser hétero pra fazer isso. Eu que sou gay, tipo, a vida inteira, durante minha infância, eu era mega preconceituoso. Um pouco por tentar esconder aquilo, tipo, de tentar gente disfarçar, conversou criar uma sobre proteção em cima disso. Mas a gente já falou várias vezes aqui, preconceituoso todo mundo é. A questão é como você vai fazer pra desconstruir isso, Exato, pra mudar cara. isso, E sabe? a gente tem tempo pra fazer isso, Exato. bicho. Sim. A gente tem tempo, a gente tem cultura. Eu acho que a gente é uma geração muito legal. Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui. A gente vem de uma geração muito legal, velho. De uma abertura cultural no país que nunca tinha sido Acesso, vista. né? A gente De tem ter mais acesso. Exato. Sabe? Então, é nessa hora que me aparece uma extrema-direita querendo acabar com tudo, é que a gente tem que se impor, bicho. É nessa hora. Sabe? Todo mundo junto. Sabe? Sem fogo amigo. Vamos ser amigo de dar a mão mesmo e tentar fazer junto, mudar isso, cara. Se a gente conseguir mudar 5 ou 6 do nosso lado, nossa, a gente já fez muita coisa, bicho. China, conta um pouco pra gente também do encarte que você estava falando antes de começar a gravar, então acho que isso tem que ficar... Cara, a ideia da capa surgiu muito de uma foto que eu fiz com meu filho quando ele era moleque. Você vai, Matheus, sorri aí, ele com aquela cara de adolescente emburrado, e eu botei a mão na boca dele e fosse um sorriso. E aí eu olhei essa foto, cara, arrumando as coisas lá. Cara, mas tem tudo a ver com o momento de hoje. A gente tá sendo praticamente forçado a sorrir por pessoas que querem determinar o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer da vida, sabe? Então, por isso que tem essa mão com um terno representando o mercado, entendeu? E o disco tem essa linguagem dura, a capa é dura, de uma luz dura. É só uma foto na capa, essa foto de uma mão segurando minha boca. Sem retoque nenhum, né? Sem nenhum retoque, sabe? Sem nenhum retoque, sem nenhuma especificação de luz, assim, perfeita e tal. Não, é a luz da sala de casa. A foto é de Pamela Gachido. E o encarte, a gente usou os papéis de repartição pública. E o texto, todas as letras e tal, foram escritos à máquina de escrever e depois a gente passou digitalmente. Então tem uns errinhos de máquina de datilografia. É muito inspirado nos documentos do DOPS, os documentos de censura de música. Que, pô, façam esse exercício que é bem divertido, assim. Pegar esses documentos do DOPS, a maioria tá na internet, e você vê os absurdos que a galera censurava a música, assim, pelas ideias mais absurdas do mundo. Então o disco meio que é como se eu estivesse numa sessão do DOPS e o cara me perguntando, bicho, que merda é essa de manual de sobrevivência para dias mortos? Tem alguém morto aqui? A gente tá sorrindo, porra. O Brasil está sorrindo. Por que você vem com essa merda, entendeu? Que demais. Então o disco passa um pouco isso. Eu fico brincando com minha esposa em casa, na época que a gente tava fazendo, e com o produtor do disco, Yuri Queiroga, que se as coisas apertassem, é o disquinho do exílio, né? Tem que deixar. Deixa aqui e vai embora. Mas eu não tenho a menor vontade de sair daqui, cara. Eu amo o Brasil, eu amo esse lugar, e eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que brigar. Não sei se a gente vai precisar chegar nessas vias de fato, como aconteceu em 64, de ter tanta gente saindo, apesar da gente já ter Jean Willis tendo que ir embora do Brasil e outras pessoas com medo de perseguição, né? Por serem perseguidas. Mas eu acho que a gente tem bastante força. E esses movimentos que estão acontecendo na rua provam isso, né? Esse movimento pela educação agora, tipo, é uma coisa linda, velho. Ver essa galera toda na rua. Essa força do povo, sabe? Ver que tem muito bolsominion arrependido, sabe? Um monte de gente falando, realmente, bicho. Porque tudo bem você errar, bicho. Tá tudo certo, normal, acontece, tá ligado? Você errar. O importante é você fazer essa reflexão. E eu acho que tem muita gente fazendo isso. O país não melhorou em nada, cara. O país só afunda, sabe? Então, em 5 meses. Em 5 meses. Pois é, imagina daqui a 3 anos e meio.
né? O sonho do gás a R$5, a gasolina a R$5, Nossa, né? velho, É um sabe? sonho isso. Nossa, eu tô aqui, que alegria pagar R$87 no bujão de gás, bicho. É. Tô muito feliz com isso. O dólar R$4, nossa, estou adorando. Minhas férias ficam muito mais divertidas com dólar R$4. Saudades Disney. Sabe? E assim a gente vai lutando, bicho. Vai lutando. Então, como o disco inteiro é em cima de um mesmo tema, que é a palavra sobreviver. Eu li de alguém, um cara falando que viver é um luxo hoje em dia. Aí eu disse, bicho, se viver é um luxo, imagina sobreviver, que porra não é, né? Então o disco parte desse tema. Então ele inteiro tinha que ser duro, cara. É um disco que realmente, como eu falei, é pra incomodar as pessoas. Trazer algum tipo de reflexão. Legal. Fábio. Vamos para nossas listinhas, então. Vamos. Quem começa? Quer começar, Nick? Bom, vamos lá. Meu primeiro disco acho que vai ser bem clichêzão, assim. Mas vale reforçar, porque tem Ah, gente cometendo acho os bom, mesmos erros com coisas que tecnicamente já estavam resolvidas. Sim. Então, Construção, do Chico Buarque. Perfeito. Porra, velho, Descasso. isso tá na minha lista, velho. É do comecinho dos anos 70, acho que é de 71. 71. E ali, um pouco depois do golpe e tal. Então, tava tudo rolando, tava tudo uma merda. E acho que esse disco é importante, porque nessa época ele tava em exílio. Então, ele conseguiu escrever tudo isso basicamente porque ele tava fora do Brasil. E aí, lançar isso aqui com censura e com tudo rolando é uma coisa, tipo, muito absurda. Porque são letras que, assim como as suas, elas batem forte na repressão e em tudo. Que fique registrado que Nick me comparou com Chico Buarque. Sim, ligado. Mas sabe o que eu acho mais engraçado desse disco? É porque a censura pegava umas coisas assim muito explícitas ou umas coisas que às vezes não eram nada político, mas eles entendiam como político. A gente estava falando antes sobre coisas de costume, sobre músicas que falavam da mulher que ia trabalhar fora de casa. E esse disco, por exemplo, passa umas músicas com uma própria construção, passa Deus lhe pague, passa Cotidiano, passa uma porrada de música ali que você fala assim, gente, como que vocês não perceberam isso, sabe? Cadê você? Só tava onde nessa? Tomando café, né? Não tem cálice nessa, É mas isso toda que eu vez que eu falar. ouço cálice, eu Eu fico também. pensando, como vocês não se tocaram disso? Verdade, é. É que essa acho que já foi depois, não foi? Eu acho Lançou que depois. é meio que na mesma, mais ou menos Não, na mas que mesma seja, época. esse álbum inteiro. Tipo. Pra mim, uma das músicas mais legais desse disco é Samba de Orly, que é com o Toquinho e com o Vinícius de Moraes, que é uma música absurda, exatamente sobre exílio e tal. Tipo, meio que mandando uma mensagem escondida, falando como tava. É bem bom esse disco, assim. Eu acho vale muito legal a que pena. até músicas como, tipo, Cordão, que é uma puta música de carnaval, ela tem uma mensagem, assim, Sim. meio por trás, escondida. E são pequenas coisinhas, assim, que você fala... Putz, isso aqui parece muito pro contexto da história que ele tá contando, mas quando eu olho pro momento que a gente tá vivendo, ela tem todo um outro significado. Então, acho que esse e o Meus Caros Amigos, eu acho que são dois discos, assim, Nossa, excelentíssimos dele. China, sua primeira recomendação. Cara, o Baiano e Novos Caetanos, que a gente falou, Chico Anísio, esse primeiro disco deles, que é o E, eu acho que é isso, é o E com fazendo uma pergunta, né? Com interrogação. Esse disco tem muita mensagem subliminar, velho. Sabe, o Urubu tá com raiva do boi, ele fala total desse fracasso do milagre econômico militar, né? Que eles alardeavam que, nossa, o Brasil, esse milagre econômico, tipo, uma tremenda mentira, que a gente não tinha acesso a nada. E eles vão, pô, o Urubu tá com raiva do boi, eu só sei que ele tem razão. Vou bater pra tu, falando dos caguetas, da ditadura. Então é um disco que tem muita mensagem subliminar e é colocado com muito humor, cara. Então só quem tinha um pensamento um pouco mais refinado conseguia pegar esse tipo de Essas sacada, nuances. sabe? Então esse disco eu acho, assim, sublime, cara. É Chico Anísio e Arno É Rodrigues. Baiano e Novos Novos Caetanos, Caetanos. é É o de 1974. É esse aqui que você tá falando? Esse aí, exatamente. Ele abre com Vou Bater Pra Tu, tem Nega, Cidadão da Exato. Mata, Urubu tá com raiva do boi. Cidadão da Mata é que ele faz esse questionamento do eu gosto do verde, mas o verde da natureza, porque na natureza todo mundo é livre. Muito Tipo, bom. é umas sacadas, velho, que eu fui perceber isso depois de velho e escuto esse disco há muitos anos. É um disco que tocava na minha casa desde que eu era criança. E até então era só um disco engraçado. De É massa quando comédia. você se surpreende com essas coisas assim. né? Eles têm mais um no ano seguinte, que é o também Baiano e os Novos Caetanos, que é o Acho que eles volume têm 3 2. discos. E eles lançaram um em 2008 que se chama A Volta, que já é meio que satirizando esse retorno deles, essas bandas que voltam, tipo... A própria volta dos Novos Baianos, se eu não me engano, foi meio que nessa época, assim, tipo, Exato. o retorno deles.
E eles têm eram os dois, né? Arno Rodrigues Chicanísio e Renatinho Piau, que é um cara que acompanhou Tim Maia, que é um guitarrista incrível, acompanhou Tim Maia, acompanhou Luiz Melodia, sabe? Então, ele estava armado com um time muito bom, assim, pra trabalhar as canções do disco. É um disco que eu recomendo super, cara, que além de ser muito divertido, tem várias sacadas políticas, assim, e faz a gente perceber um pouquinho como era aquele tempo. Assim como Construção do Chico Buarque, que você escuta, depois que você cria uma consciência política, você se arrepia, né, cara? Sim. Aí é meio triste que a gente reconhece as mesmas coisas hoje em Acontecendo. dia. Pois é, bicho. Foda. Isa, sua primeira recomendação. A primeira eu já falei aqui, a gente já falou quando eu recomendei o filme, né, do Netflix, que é o Imagine, do John Lennon. É um álbum de 71. Eu acho muito foda porque, bom, tem tipo Don't Wanna Be a Soldier Mama, I Don't Wanna Die, né, que é tipo uma música protesto contra a guerra do Vietnã. Aí, tipo, todo o álbum tem... Todas as letras têm pra alguém, sabe? Assim, elas são políticas de alguma maneira. Tem um destino, tem um Exato. alvo. A própria Imagine, né? Tipo, Imagine no Religion. Sabe? Tem umas frases que eu acho muito fodas, assim. E a Oyoko, que, tipo, eu acho muito foda, tipo, ele justificando o amor por ela e... Né? Que era um ato político, porque ninguém queria que eles ficassem juntos. E, enfim, bom, essa é a minha primeira... Legal que toda a parte das músicas é da Plastic Ono Band, e ele que era, tipo, o principal compositor, mas ela é com apoio total dela ali, né? Sim. Cara, ela é muito inteligente. Eu vi o Muito. documentário, né? Que tá na Netflix. É. Cara, é lindo aquilo ali, né, É cara? lindo. Essa aqui... É porque vocês não estão vendo aí, ouvindo a gente. Tem o disco aqui na minha cara, o Imagine. É E a verdade, eu não tinha me ideia- tocado. E a ideia da capa, toda a ideia do processo, ela foi muito inacreditável. importante, cara, no processo Gênia, né? dele criar esse disco. A sabe? gente deu algumas semanas uma listinha de discos essenciais da Yoko Ono, porque todo mundo tem essa visão bem preconceituosa e machista de que ela destruiu os Beatles, né? Só que, tipo, os Imagina. Beatles já estavam, tipo, no fim... Os caras a mu- tretavam desde que Exato, começaram, desde né? o começo. Bicho, eu vim de banda, eu sei o que é ter banda. Você tem um casamento com 1 milhão de pessoas sem sexo. Não tem nem aquele lance, brigou e depois vai transar gostoso. É bem isso. Não tem. Não tem. Perfeito. Imagine do Imagine John Lennon. você, baby. A minha primeira recomendação é... Em 1973, depois de lançar um disco maravilhoso chamado Clube da Esquina... Nossa, o a gente Mil- tá bem nos anos 70, né? Bem 70, tudo 70, 71. Em 73, o Milton Nascimento decidiu lançar um disco chamado Milagre dos Peixes. Esse disco, ele era... O Milton mesmo já falou que ele sempre escrevia muito por metáforas, mas esse disco, ele tinha uma vontade de falar mais, mesmo que contido por conta da repressão militar. Só que os militares, meio que por querer pegar no pé dele, ou pegar alguém como exemplo, decidiu censurar 8 das 11 faixas do disco. O Milton ficou puto da cara, a gravadora falou que era pra ele cancelar o disco, ele falou que não, eu vou lançar o disco do mesmo jeito. Então ele lançou esse disco de 11 faixas, só que com 8 delas censuradas, só que ele canta, só que de um jeito sem palavras. Então ele faz umas vocalizações ali. Olha! Eu sabia disso, que demais. Então, assim, o disco foi lançado, contrariando as expectativas, o disco foi um sucesso, tanto que em 1974 ele veio para São Paulo para gravar durante 2 noites no Teatro Municipal uma performance desse disco, e nesse show ele canta a parte das letras, canta outras letras. Ele foi acompanhado pela... Deixa eu só pegar certinho aqui. A banda era a banda do Som Imaginário, mas tinha a presença do Wagner Tiso, do Radamés Natali, regência do Paulo Moura. Então, assim, vale muito você ouvir o Milagre dos Peixes de 1973, e aí você vai ouvir o disco ao vivo para ver que Ai, que demais. a que se perdeu energia, ali, aquilo que você tá perdendo, a força, a entrega dele. E assim, a primeira música é um ato instrumental de uns, tipo, 7, 8 minutos. E aí, só na segunda música que o Milton Nascimento canta, e aí quando ele canta, fica, tipo, todo mundo levanta e aplaude. Então, assim, emocionante. E é legal de como as pessoas, mesmo sem poder falar, elas estão falando. Existe uma mensagem muito grande por trás daquilo que ele queria passar. Que demais. Pô, demais essa história. E a capa desse disco é demais também. É perfeito. A capa do disco do Milagre dos Peixes é essa Ai, aqui. que linda. Mas tem uma outra versão que é só uma mão. Acho que eu nunca ouvi esse álbum. E a capa do teatro é só, tipo, ele numa plateia vazia, assim, tipo, no ensaio. Tá. Então é muito bonito, Vou ouvir, assim, muito vou ouvir, bonito. Vale gostei. muito ouvir. Nick, sua segunda recomendação. Bom, minha segunda indicação é... Talvez um pouco nesse rolê que você tá falando, de não ter letras, ou de
ser um pouco mais experimental, é o disco do Godspeed You Black Emperor. Ah, maravilhoso. O Aleluia eu Don't Bend gosto. Ascend. É o retorno deles, né? Isso, depois de 10 anos, sem nada, eles voltaram com esse disco. E ele, sem falar, ele retrata muito as guerras no Iraque, Irã e tal. Toda a crise ali no Oriente Médio, basicamente causada pelos Estados Unidos. E, assim, é 54 minutos de um disco mega experimental, de um post-rock pesado, denso. Tem alguns traços ali de música da região ali do Oriente Médio e tal. É que vai lembrar que parte dos integrantes são descendentes de muçulmanos ou que tem relação com cultura oriental de maneira geral, né? Sim. E ele basicamente, de vez em quando, ele tem uns trechos de alguns áudios, algumas coisas assim, que dão algumas mais pistas do que eles estão falando ali, do que eles querem dizer. Mas acho que grande parte do disco, assim, é esse sentimento de opressão, assim, de ser um negócio pesado, forte pra caramba. E você se sentir meio acuado com todo aquele som. Sei lá, às vezes parece que tem umas bombas sendo tacadas. Parece muito. e Tipo, tal. eles usam uns tambores, assim, que parece que, tipo, fica altíssimo. Daí, de repente, ele encolhe, daí ele explode de novo. É muito bom. É uma tensão o disco, assim. Acho que representa bem esse sentimento de se estar naquele lugar e tal. Então ele é um disco político mesmo sem letras, assim. Isso eu acho do caralho. Legal. Repete o nome? É o Aleluia Don't Bend Ascend, do Godspeed You Black Emperor. Perfeito. China, sua segunda recomendação. Bom, agora vamos para os dias atuais, né? Eu acho que o disco novo do Dead Fish, O Ponto Cego. Ai, Várias não ouvi pessoas ainda. recomendaram. O pessoal assim, tá falando bem. Pancada, bicho. Não uma ouvi pancada ainda. Demais de letra, de tudo, sabe? É engraçado que, tipo... parece um outro Dead Fish, cara. Parece um outro Dead Fish, parece outra banda, assim. E é um disco bem pesado, com um discurso bem poderoso também, sabe? Eu acho que... Eu li um comentário de um cara falando... Nossa, velho, mas até hoje a gente tem apenas Chico Buarque como o grande líder da canção de protesto, né? E, velho, muita gente fez coisa de lá pra cá, sabe? Muita gente fez bastante coisa. E eu acho que esse álbum novo do Dead Fish mostra essa insatisfação geral, bicho. Sabe? É aquele papo que eu tava falando, assim, a gente como compositor vai olhando as coisas e não dá mais pra você ficar... Ah, não, peraí, vou escrever um disco de amor aqui, porque... Cara, não dá, porque você nem consegue escrever sobre isso, porque tá tudo tão pesado, tá tudo tão difícil, que vai sair uma letra muito ruim de amor, velho. Vai ser um amor que alguém Tá vai se tudo matar. tão na tua sentido. cara o tempo inteiro. Cara. Então é um disco super poderoso. Tem essa coisa do rock também, que se fala muito que o rock morreu, o rock morreu. Eu acho que o rock sempre volta em momentos muito pontuais, sabe? Que o rock tem essa coisa da atitude, que é muito mais do que um estilo musical, essa coisa da potência e da força do discurso. E o rock, assim como esses movimentos que a gente tem no mundo, movimentos careta e movimentos mais doidões e movimentos de tranquilidade e de estagnação de tudo, o rock também é cíclico, sabe? E eu acho que é um momento muito bom do rock voltar, das coisas mais pesadas, porque tem coisas que realmente tem que ser ditas de uma forma mais pesada, sabe? Eu acho que o Dead Fish fez isso muito bem no Ponto Cego, assim, um tremendo disco, cara, muito legal. Saiu recentemente, inclusive. né? Saiu no Sim. mesmo dia que o meu do disco seu saiu, cara. disco, verdade. Ó. Eu já maloqueiro todo, né? Botei no Twitter. Nossa, ia ser lindo uma turnê com os caras. E aí, galera, vamos aí. Pô, ia ser demais, velho. Imagina. Vai rolar, estamos trabalhando pra isso. Isa, Minha segunda indicação, eu falei pros meninos, tava tentando lembrar álbum que, sei lá, que eu realmente ouvi a vida inteira, tipo, desde adolescente, assim, que era político. Porque, sei lá, eu ouvia meus rock em inglês lá, ouvia algumas coisas de casa, tipo Milton, Chico Buarque ali, mas era por causa dos meus pais. E aí, um álbum que, assim, eu ouvi no ano e até hoje eu ouço e eu amo, é o primeiro álbum da M.I.A., o Arular. ah, perfeito. É, tipo, demais. E aí, eu comecei a dar uma pesquisadinha, assim. E, tipo, eu já sabia que era político, mas é realmente super político. E bate diferente quando tu ouvia mais nova e agora? Cara, eu sempre fui muito mais da batida do que da letra, É que sabe antes assim? você rebolava, agora você rebola com a mão na consciência. Consciência! Melhor meme. É muito bom, rebolando com a mão na consciência. Rebola ficando inteligente. É isso, Kleber. Enfim, e aí, tipo, curiosidades, assim, Arular era o codinome que o pai dela, que era um revolucionário de Sri Lanka, usava. E aí ela fez essa homenagem. A faixa, acho que talvez
A Buck Dungai tem, tipo, né, os barulhos de tiro e tal. Tipo, a gente já sabe que ela é política. A Galeng, que eu não fazia ideia. Tipo, eu fui procurar. Ela fala sobre um personagem, seria um menino, tipo, acho que um jovem vivendo no período da Guerra do Iraque, pós 7 de setembro ali. Se fudendo, tipo, usando droga e sendo perseguido pela polícia britânica, assim, basicamente. Daí tem outras faixas, tipo Sun Shower, que fala sobre, tipo... eu acho que é um grupo revolucionário palestino, sabe? Tipo, todas as faixas falam sobre alguma coisa que tava rolando na época. É de 2005 esse álbum, cara. E o disco de 2007 dela, o Kala, também, ele tem o Sim. mesmo reforço nesse discurso político. Eu acho que ele é ainda até melhor do que esse. No peso das batidas, das letras. Eu acho que, tipo, são dois discos muito bons, assim. E como é que é aquela música clássica dela do... All I Paper Wanna Planes. Do... Paper Planes. É um sample do álbum do The Clash, o Sandinista, que é, Sim. tipo, Demais. muito político, muito foda. Fica aí também a Tem dica. sample disso, tem sample de Pixies, tem sample de uma porrada de coisas, assim. tem. Eu acho legal ela chegar no pop tão forte com umas letras assim. Com as letras né? Tipo, assim, total. Meu, nesse ano, eu fui, né, no Teen Festival 2005 ver Strokes e eu gostava dela, tipo, porque eu lembro quando eu comprei o ingresso, passava na MTV Buck Dungai e eu gostava. Daí eu pedi pra um amigo baixar o álbum, o Arulari, tipo, em 2005... Muito foda, né? Tipo, ela vir pro Brasil, cantar Cadeia de Tigrona e com umas letras cabulosas dessas. Sim. Muito bom. Perfeito. E você, Klebers? Em 1997, um quarteto de rap paulistano lançou de maneira independente um disco que bateu mais de 1,5 milhão de cópias vendidas de forma independente em 1997. Eles fizeram com que algumas das músicas fossem tocadas na MTV exaustivamente, sendo que essas músicas do clipe tinham, sei lá, mais de 8 minutos, o que comercialmente é uma coisa absurda. E o disco que eu tô falando é Sobrevivendo no Inferno do Racionais MCs. Ele é um disco todo marcado pela temática religiosa e o diálogo com o massacre de Carandiru. Então eles têm trechos que são narrados o que tem no diário de um dos detentos que esteve lá. Entre as músicas do disco, a gente tem Jorge da Capadócia, capítulo 4, versículo 3. Tem Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Tem Diário de um Detento, que é uma música que foi tocada nas rádios Esse é um dos grandes exaustivamente. clássicos deles. Cara, esse disco ele é todo perfeito. Eu acho que se você... todo mundo... Tipo, existiam articulações do que era o rap no Brasil antes disso. O próprio Gabriel Pensador já tinha alcançado um status muito grande, tocava em rádio pra caramba. O próprio Racionais já tinha algumas músicas que tinha feito sucesso. Só que o disco que consolida o que é o rap nacional é o Sobrevivendo no Inferno. Os anos 80 com Taíde era uma coisa diferente. Era muito também. diferente. Eu acho que tanto que depois que eles lançaram esse disco, veio uma renca de outros projetos, outros coletivos aqui de São Paulo, ou mesmo do Rio de Janeiro, que meio que tentaram copiar, tipo, tentar encontrar alguma coisa que pudessem extrair ali, que fosse minimamente parecido para se vender. Mas esse disco, assim, cara, eu acho que se você ouvisse em 97, você ouve hoje e vou ouvir daqui 30 anos, ele vai ter o mesmo significado, talvez mais, uma realidade sabe? muito crua, assim. É muito cru, é muito visceral. Meu filho que tem 15 anos descobriu esse disco do Racionais. Ele tá simplesmente viciado no disco, sabe? De trocar ideia de... Cara, e tal, eu disse, agora lê isso aqui, sobre o massacre do Carandiru, sobre isso aqui, aí vou dando referência pra ele. Cara, é um disco completamente atemporal, que você falou. Você daqui a 40, 50 anos vai ouvir esse disco e ainda vai achar coisas que tem super a ver com o que você tá vivendo. Tipo o Chico Science Nação Zumbi, né? Os primeiros... O Da Lama ao Caos também tem muito essa coisa política. São documentos históricos, né? É bem isso, ele é mais do que um disco, ele é um documento. É documento histórico. É meio que o que aconteceu do Kendrick Lamar com o Dem, agora recentemente, que ele ganhou o Pulitzer. O Pulitzer, Porque eles entenderam que aquilo que ele estava passando era um registro, é um registro, tipo... É como eu ler um jornal, tempo, sabe? né? É um documento. Marcar, isso, né? E esse disco, tanto é isso, que em 2018 ele entrou pro concurso da Unicamp, tipo, pra prova da Unicamp como um documento exigido para as pessoas ouvirem, tanto que depois acho que a Companhia das Letras lançou um livro com todas as letras, explicações sobre as letras e documentos sobre o disco, saiu ano passado. E tem até um fato curioso, que eu lembro que o Haddad, quando visitou o Papa em 2015, levou esse disco de presente pro Papa. Que demais.
Sensacional. É, virou até tipo um meme na época, assim, dele Sim. com o disquinho, assim, o Papa segurando o disco. Ah, Então, tipo, demais. ficou legal pra caralho. Nick, Bom, minha próxima é algo que você já acabou de falar, que é o Kendrick Lamar. É o To Pimp a Butterfly. perfeito. É disco de 2015, é isso? 2015. Melhor disco de 2015. Sim, sem dúvida. Muito bom, né? É um retrato... É que, na real, é meio que a história dele, mas no meio dessa história, ele conta toda uma questão de racismo e de como, sei lá, fama e tal, tudo isso. Só que de um ponto de vista muito específico, mas acho que a principal parte, assim, o que mais eu levo é toda a questão de racismo mesmo, de como a polícia... É que ele foi lançado no período em que tava rolando uma porrada de manifestações de comunidades negras nos Estados Unidos. Isso. Sim. Depois que a polícia matou um estudante em Ferguson, um cara em Isso, Ferguson. isso. Mas rolou teve mais alguns casos, uns mas uns outros 2 ou casos 3, também assim. naquela mesma época, assim. Então esse disco ele veio no momento meio que a trilha sonora para aquele cenário caótico, sabe? Sim, inclusive Alright, que foi um dos primeiros singles, virou a trilha sonora das protestos que estavam rolando É na verdade, época. a pessoa As pessoas cantava, cantavam. E Nossa, pode é uma crer. música otimista, mas pessimista ao mesmo tempo. O clipe é maravilhoso. Nossa, perfeito. Todos os clipes desse álbum Todos são são perfeitos. incríveis. E eu acho que, assim, é um disco importantíssimo exatamente por discutir essas coisas, assim. E você vê um negro subindo na vida, né? Tipo, ganhando fama e status e não sei o quê. E como mesmo assim ele se sente pressionado por isso e tal. Então acho que é um disco muito importante que faz total sentido. E, inclusive, também ouçam o primeiro disco dele, né? Não é o primeiro, é o segundo. É, o Good Section Kid- 80 é o Good Kid, é uma mixtape. Então, Não, Good ele Kid, Mad é City- disco. Ah, Ele é disco, é. então ouçam o O segundo. segundo, Good mas Kid, também Mad ouçam o City. primeiro. E ouçam os últimos e tudo mais que ele lançar. É porque é um retrato, assim, de um garoto pobre de periferia vivendo a vida de periferia e de guerra de gangues e tal. Então acho que é um retrato muito precioso, assim. Não é o nosso retrato, né? É um recorte americano e tal. Mas acho que vale muito a pena, assim, porque acho que é um pouco verdade universal essa questão do racismo e tal. É muito legal, né, bicho? Quando você se identifica com as músicas assim e elas trazem uma visão pra você ampla, assim, de você acaba ficando mais inteligente com aquilo que você tá ouvindo, né, cara? Você começa a olhar pro lado e... Não, peraí, não é bem assim, né? Calma, sabe? Eu acho o poder da música, bicho, transformador, assim, velho. Acho que às vezes até mais do que o próprio livro, sabe? Opa! Muito. Nossa! É porque o livro, tipo, Ele te prende só naquilo, né? porque ali tem a melodia, tem a batida, Você tem consegue imaginar, eu não muita sei, coisa rolando fica maior. ali. Eu acho que fica maior, ganha vida. Ali ela cara. morre, tipo, no livro ele morre ali, ele é só um fato e com a música ele ganha vida, tipo. É que acho que ele tem um poder de síntese melhor. Tipo, acho que você consegue espalhar melhor uma música do que um livro, assim. Sim, Tipo, você sim, toca a sim. música que a pessoa vai ouvir. E mesmo Agora, sem um você livro, não. viver aquilo que ele tá contando ali, você na música tem esse lance do imaginar, né? Então É. você se imagina em certas situações Sim. ou ver colegas seus nessas situações. Você sabe? cria Então, personagens exato, que cara. podem viver aquilo. É muito É demais, louco. cara. Eu acho música tipo, incrível, assim. Ouvindo você falar e pensando aqui a quantidade de música que me fez pensar de uma outra forma depois de ouvi-la. sabe? Oh, O papel de um bom músico, de um bom artista, acho que é isso. Você, tipo... É o que você falou, de ser cronista, assim, sabe? De contar a história e você se ver ali dentro. Da música crescer pra além do estúdio, né? Sim, Pra, tipo, Exato. foda. China, sua última. Pô, ó, primeiro eu queria dizer que é uma sacanagem esse negócio de lista. Porque, bicho, eu tô aqui com uns 8 discos na cabeça, tá ligado? Eu ia falar do Opinião de Nada Leão. Ai, Que é perfeito. um disco muito forte e é a visão de uma menina rica, né? Uhum. Indo buscar o samba, o que é que contava o morro, os compositores de lá. Não vou falar desse disco. Eu poderia falar do lado B, lado A do Rapa, que também é um disco perfeito. fortíssimo. Mas eu também não vou falar. Eu sei, sério, que sacanagem, galera. Eu vou ficar com o Da Lama ao Caos de Chico Sainz na sua Ai, eu tinha certeza que você ia escolher, por Perfeito. isso que eu nem. Não, ele nem tava na minha lista, mas Não? aí quando eu citei ele agora, eu... Nossa, mas esse disco é super político. Calma, esse disco que me fez ser músico, tá ligado? Eu achei que você E, ia cara, falar. o cara mandar nas letras que Recife é a quarta pior cidade do mundo. E eram dados de jornal, a gente lia isso nos jornais. Recife realmente era um lugar, tipo, onde a cultura estava fundada, cara. Sabe? E através de Chico Sainz, ele fazendo essa... buscando a tradição do que se tinha lá, porque o frevo, o maracatu, a ciranda, foi tudo renegado, era cultura de pobre.
Então, uma certa elite que estava nascendo em Recife nessa época fazia questão de apagar isso. Inclusive, rolou uma treta com o Ariano Suassuna na época, né? Exatamente. Numa treta no sentido, Ariano Suassuna, ele não gostava da modernidade, mas era um cara que respeitava super Chico Science. Então, foi o único cara que bateu de frente ali com o Chico, mas com muito respeito. E ele fez, concordamos em discordar. Porque Ariano queria essa coisa do quinteto armorial, aquela coisa limpa, de que o folclore pernambucano é quase como uma ópera. E Chico trouxe o hip hop, velho, trouxe cultura de rua, sabe? Trouxe um monte de coisa. E sim, bicho, a gente vivia num lugar muito merda. Recife era muito ruim nos anos 90, sabe? Você não tinha nada de cultura, de coisas pra você sair e ficar inteligente, cara. A gente vinha pra São Paulo, a gente enlouquecia aqui, tá ligado? Com a quantidade de coisas que se tinha pra fazer e ainda tem. São Paulo é um lugar que te deixa muito inteligente se você procurar Sim, as coisas, é verdade. sabe? Tem muita coisa. Recife não tinha nada. E você vê um movimento que nasce na periferia na periferia de Recife e de Olinda, ganhar dimensões no mundo inteiro e transformar completamente a música brasileira, cara. Que a partir de Chico Science Nação Zumbi, Marcelo D2 foi fazer os estudos de hip hop com samba. Foi uma forte influência, inclusive pro lado B, lado A do Rapa, sabe? Mexeu com todas as estruturas da música brasileira e não só da música. Junto com o Mangue Beat veio o cinema, que hoje o cinema pernambucano é fortíssimo, né? Ganha prêmios em todo lugar. O Baile Perfumado, que é um filme que foi super premiado na época, vem dessa estética do Mangue Beat. As roupas, mudou a dança, mudou o jeito do pernambucano pensar. Cara, a gente odiava dizer que era pernambucano. Sabe? Por mais que a gente adora a nossa cidade, só pode falar mal de Pernambuco, Que é mas é pernambucano. A gente adora a nossa Trouxe cidade. orgulho pra vocês, Trouxe né? um puto orgulho, Essa mudança cara. de autoestima é Sabe? importantíssima, Muda uma cidade, cara. Muda Que uma loucura, cidade. né? Você vê a galera cantando as músicas do cara na rua, sabe? E é um cara que nunca tocou em FM, nem nada. Chico começou a ser respeitado depois que ele fez o show na gringa. Summer Stage e tal, que nem a Sony, a gravadora, respeitava e queria lançar do jeito correto. A Sony achou que era uma coisa meio parecida com a Axé, quando contratou. Nossa! Se vocês conversarem com o DJ Dolores, ele fez a capa, né? Ele conta várias histórias, tá ligado? A capa de início era preta e branca, a gravadora pediu pra mudar, tinha que ser colorido, tinha que ter cores. Porra, Nordeste, porra, vocês são pra cima! Bicho, o contexto que tinha ali daquelas letras, sabe? Dessa coisa de, através do mangue, mostrar todo um estuário que a gente tem cultural, não só de Pernambuco, mas a cultura brasileira inteira. Aí a gente chega em São Paulo, é muito engraçado isso, a gente tem uma piada interna dos pernambucanos, que a gente chega em São Paulo... é só dizer que é músico que todo mundo já te ama. Né? Tá ligado? Muito bom. E é muito legal, velho, essa troca, tá ligado? É muito legal mesmo, assim. Eu moro em São Paulo há muitos anos e, cara, nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, eu sempre fui muito querido aqui. E eu percebo o carinho e o respeito que vocês têm pela nossa cultura. Às vezes maior até de quem tá lá, em Recife, sabe? De uma elite econômica que... acha que é mais fácil trazer, sei lá, Claudio No e sei lá quem da dupla sertaneja do momento, sabe? E acha que, não, é esse tipo de cultura, que é uma cultura de massa pra enganar besta. Porque fazer a galera pensar, bicho, tá ligado? Tipo, a elite tem muito medo de quem pensa, sabe? E o A movimento... gente tá vendo isso hoje, né? Exato. Isso em 94, 95, no Movimento Mangue, a galera parando e ir em baile de axé de forró pra começar a se criar uma cena de música pernambucana. Os lugares cheios pra assistir as bandas de Pernambuco. Eu venho desse esquema. Eu virei músico depois de assistir um show do Chico Science Nação Zumbi, sabe? E foi muito político isso. Foi um ato político virar pra minha mãe e dizer, mãe, agora eu vou largar tudo e vou viver de música, sabe? Foi foda, bicho. Sabe? E vivo de música desde então. Os caminhos que eu acabei indo trabalhar na TV por causa da minha música. E quanta gente boa de Recife, velho, conseguiu também vir e mudar a vida, tá ligado? Então, eu acho que o Chico Science Nação Zumbi, o da Alan Malcaus, foi um disco, assim, transformador para muitas vidas naquela cidade, transformou a cidade, e uma dessas vidas, com toda certeza, sou eu, cara. Legal. Eu encontro os Que caras legal. e falo isso, aí fico com... Eu tô com vontade de chorar, velho. Porque eu sempre É fico demais, muito né? emocionado, velho. Cara, mudou completamente minha vida. Sei lá se eu ia estar aqui, velho. Provável eu ia estar trabalhando na loja de algum pai de algum amigo meu, vendendo carro usado, sei lá o que, em Recife, sabe? É muito louco, E né? consegui sair de Olinda, cara. E tô aqui vivendo da minha música, velho. E lançando um disco novo. E conseguindo pagar a escola dos moleques. Ai, foda. Por causa disso, sabe? Então é um disco
muito forte, assim, pra mim, cara. Muito forte. E super atemporal. Como você falou, desses discos que a gente vai escutando e, cara, tudo tem a ver com o contexto de hoje e vai ter sempre Fazia um até contexto mais de alguma sentido coisa. hoje, né? Exato, cara. Exato. Perfeito, perfeito. Ah, é que eu fiz uma viagem ano passado pra... Ai, eu o fui pra Kleber Recife. amou muito. eu amei muito. Eu trouxe A gente devia ter dicas. se conhecido pra você pegar dicas. Nossa, O Kleber chegou encantado. Eu fiquei encantado. Eu fiz tudo de bicicleta, andei a pé por tudo. E fez muito mais sentido pra mim do disco dessa coisa do concreto e do mato, do orgânico e do industrial. Porque assim, você tá andando, tem um monte de prédio, de repente tem um mangue no meio da cidade, assim, do lado da rodovia, sabe? Eu achava isso muito louco. E eu sei que hoje a cidade tá toda remodelada, repaginada, tá passando por um processo até de limpeza, assim, que é... De gentrificação. De gentrificação completamente. total. O bairro de Boa Viagem é completamente gentrificado, cara. É. Mas eu fico imaginando na época esse disco, o significado que ele tem, assim. E a minha vida inteira eu ficava ouvindo as coisas. Tipo, eu sou do Sul, mas eu ouvia as coisas e falava, isso aqui não é legal como as coisas que eles fazem no Recife, sabe? Então eu ouvia o seu disco, o Simulacro, eu ouvi muito quando eu tava entrando Que na legal. universidade. Mombojó, o Mundo Livre S.A., o Nação Zumbi, tudo isso, assim. O Siba depois, mais tarde, veio pra mim. Então, assim, putz, são todos discos que tinham muito mais significado, assim, sabe? E sabe um Eu gostava lance muito doido que a galera fala, pô, a cena de Pernambuco sempre foi muito diferente. Bicho, a gente tinha que ser diferente. Sim. Porque não adiantava fazer um rockinho lá igual uma banda daqui de São Paulo tava fazendo. Porque pro contratante é muito mais fácil você pegar o J Quest daqui do que Claro. o J Quest do Recife, tá ligado? Exato. Então, sim, a gente sempre tinha que procurar um caminho diferente. É engraçado hoje tocar com músicos paulistas e tal. E, pô, vocês pensam música de um jeito muito diferente. Eu falei, não, velho, vocês que pensam. Eu não ia conseguir nunca chegar nesse raciocínio de vocês. E é bem engraçado essa troca, sabe? Das coisas assim. E você vê, né, como as coisas... você falou desse rolê em Recife e tal, que é massa e tal, mas veja a forma que o governo achou de homenagear Chico Science. Eles fizeram uma avenida lá chamada Avenida Chico Science, que foi feita em cima de um mangue. Os caras aterraram o mangue e fizeram... Ei, Brasil. Entendeu, cara? This represent Brasil é, more than velho. soccer Piada and pronta, samba. né? Aí você Tipo- fala, não, essa coisa da educação é só pra quem tem menos cultura, pra quem tem menos poder aquisitivo. Não, cara, a gente tem uma elite extremamente burra no país. Opa! Extremamente burra. Sabe, a elite pernambucana é uma coisa que você desacredita, cara. A daqui também, É. né? Sabe? Daqui. Tipo, a elite brasileira no geral, né? E outra, 5% da população tem o poder aquisitivo que esses caras têm e todo mundo, o resto é todo mundo meio que igual, cara. Sim. Você olha que triste, né, cara? A galera Pô. teve a oportunidade de estudar em escola boa, Fazer né? coisas- Morar Sim, fora, fazer sim, intercâmbio. Sim. Fica tão ignorante, cara. Que pena. Tomara que triste. isso mude logo. Tristeza. Isa, Ai, nossa, quanta coisa. seu último. Falar rapidinho. É o Transa do Caetano. Perfeito. mas Né? eu ganhei, velho. De 72. Esse também é um álbum que eu ouvi muito. Foi quando eu, tipo, me apaixonei por Caetano, assim, real. Tipo, de parar, ouvir o álbum. Acho que até por eu ouvir muita música gringa, tipo, de criança, assim. A maioria é em inglês, daí eu, tipo, me pegou mais. Mas vou destacar Triste Bahia, né? Que é maravilhosa. E Neolithic Man, que eu acho... Então, eu não sei, eu acho uma das melhores músicas do mundo, assim, inteiro. Você acha que é meio um mantra, né, cara? E você fica fica aquela dentro do batidinha, disco, e fica cara. batidinha, assim, caralho, que coisa genial. Esse disco tem um sentimento de saudade, muito grande, né? Nostalgia, Sim, né? total. Termina com nostalgia. É muito foda. E, bom, ele fez quando ele tava no exílio em Londres, né? O que mais a gente pode falar? Kleber. Até primeiro álbum, tipo, que coloca também... Tem um pinguinho de reggae ali, né? Tem. Que ele e o Gil foram, tipo... Eles descobriram, acho que... Eu lembro sempre de entrevista que eles falam que eles descobriram o reggae antes, tipo, do Mick Jagger e do, sei lá, do John Lennon. Porque eles andavam na Portobello Road e começaram a tipo, Péricles Cavalcante, o pai de Nina Cavalcante, Aham. o compositor, né? Gal, um monte de gente gravou música. Morava com eles nessa época. E eles falavam que iam na Portobello Road e ficavam ouvindo reggae. E era um rolê de tipo, eles compraram, ele me contou a história, adorei. Compraram revistinhas pra aprender a tocar o jeito do reggae. e Ai, tal, que e demais! como é que Legal. Porra, puta influência assim, né, cara? Muito. Tem arranjo do Jet Macalé, Tuti Moreno. Então, Jardim Macalé é o produtor desse disco, né? Que Que não foi acreditado. Então. E tem essa treta histórica dele com Caetano, que talvez deve ser a partir desse disco. Tanto que você pega o disco de Jardes, o primeiro de Jardes, tem muito a ver com Transa, cara.
É muito parecido, assim. Olha. Essa mesma aura, assim, é um disco também, que quando vê você tá dentro do disco, rodando dentro do disco. O Jardes, que inclusive lançou um dos melhores discos desse ano, a gente recomendou aqui, Nossa, que é o Besta absurdo. Fera. É perfeito, perfeito. Esse ano só tem tio velho lançando disco maravilhoso. Eu ouvi o é do o Jardes, Maltner. é o do Jorge Maltner, tipo, Meu é só... Deus, muito bom. Os novinhos ainda, tipo, penando pra comparar. Quem é agora? Você? Sou bebê? eu, meu último. Eu escolhi um disco mais recente. Eu fui tentando meio que por 20 anos, Tá. assim. E minha última escolha é o Pajubá, da Linda Quebrada, porque eu acho que ele é um disco essencial pra falar de gênero, falar de papel da travesti na nossa sociedade. Não é de mulher... Tem mulher trans, mas a gente fala de travesti, desses personagens periféricos que a gente tem no centro de São Paulo, qualquer centro urbano. O disco já abre com uma música chamada Talento, em que ela fala o seguinte: ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. E Eita. desce a batida, e desce a letra. O primeiro ato dele, ele é todo político. Ele tem uma música chamada Submissa do Sétimo Dia, tem bomba pra caralho, bicha é travesti. E aí ela vai pra um lado mais pop, só que mesmo nesse lado pop dela tem umas provocações assim ao conservadorismo, ao preconceito, aquele preconceito velado. Tem até uma música que é muito boa, que é Enviadecer, que ela fala justamente sobre você ser viado, só que você não se aceitar como tal, ou tentar assumir uma postura de hétero, sendo que você não é nada daquilo. Então, mesmo quando ela abraça essa coisa de ser cômica, de fazer piada em cima de palavrão, de expressões de sexo, tem sempre algum arranjo político ali por trás que funciona muito bem e que traduz muito o significado daquilo que ela quer passar. Dela ser essa personagem que convive com pessoas marginalizadas e de fazer disso um estímulo pra música pop. Então eu acho que esse disco é excelente, as rimas dela são excelentes e ele ainda serve pra você dançar. Muito Cara, bom. o show é muito perfeito. O show é legal. Cara. O show é muito legal. É um dos melhores shows que a gente tem hoje em dia, assim, de artista brasileiro. Eu acho que ela tem um domínio... Mas eu fiquei, tipo, eu vi na Sim, acho, na Sim São Paulo, sei lá que ano que eu vi. Eu fiquei, tipo, até, sabe assim? Tipo, demorou pra... pra você realizar o que tava Pra entender o que tava acontecendo, tipo, Mas muito ela é louco. muito vanguarda, assim, anos 7000, porque... Ela tocou no Primavera, né? Cara, ela, sei lá, visualmente ela é uma coisa que distorce muito a realidade do que é belo, do que a gente tá acostumado a ver. E aí ela anda com as pessoas, sei lá, uma das amigas dela não tem um olho, e aí tem tatuagem no rosto, e é uma coisa assim que é pra agredir mesmo. Isso aqui não é a pessoa limpinha que entra na sua casa. Isso é a realidade do Brasil, e eu acho que ela leva muito disso pro palco, e esse disco traz muito disso. A capa desse disco já começa por ela ser excelente, que é ela passando uma peruca com um ferro. Nossa, que demais. Tipo, é a chapinha aggressive, assim, da Sim. realidade, sabe? Então eu acho esse disco excelente, Pajubá, Boa. da Linda Quebrada. Tá vendo, velho? A gente já conquistou tanta coisa, tá ligado? Só, tipo, nesse papo aqui, quantos discos a gente falou dessa geração que vem, tipo, pé na porta, tá ligado? Lin, o Johnny e mais uma galera, tipo, pé na porta, velho. Falando coisas essenciais, que a gente precisa ouvir. Coisas que incomodam, sim. Incomodam. Sim. E a gente precisa ser incomodado. A arte não é Não só é pra só deixar... é Não é bonitinho. só beleza. A arte precisa incomodar, precisa mexer a gente por dentro, cara. A gente É pra precisa... causar desconforto. É pra você ficar indignado, sabe? Esse meu disco, eu não espero que você goste, eu espero só que você reflita sobre ele, sabe? Só você refletindo já tá ótimo, sabe? E por isso que eu acho assim que não dá pra dar um passo atrás, bicho. Não dá. A gente chegou num lugar muito legal, velho. De várias descobertas, de aberturas de muitas coisas, cara. E não vai ser um governo que vai botar a gente pra trás, entendeu? Perfeito, É a gente junto com força pra frente. Eu acho que é esse o rolê, cara. perfeito. Você que tá ouvindo, compartilha com a gente nas nossas redes sociais quais que são os seus discos políticos favoritos. Deixa eu pegar aqui, que eu fiz uma enquetezinha rápida. Perguntei para algumas das pessoas no nosso Stories. Então eu perguntei lá quais são seus discos favoritos e o Lucas S. Moraes respondeu Marvin Gaye com What's Going On. Ó, Tava na minha lista, mas eu falei, só vou falar discos brasileiros. Boa. Ele também cita Rhythm Nation, da Janet Jackson, que é outro que trata de questões políticas, raciais, sociais, só que também com uma pegada pop. Tem o Cinti.Leonardo, ele falou Pajubá e também falou Dirty Computer, da Janelle Monáe, que ela lançou ano passado. Legal. O Alex Bertino falou do Ponto Cego, do Dead Fish. O Vital Guilherme falou dos dois últimos discos da Solange, que são excelentes, que é o A Seat at the Table e o When I Get Home, que ela fala sobre visibilidade da mulher negra e sobre feminismo negro bastante.
O Cauã Toledo, que a gente já falou aqui, citou o Hail to the Thief, do Radiohead. Ai, perfeito! E o Muito Cauê bom. Victor também falou, o último do Dead Fish não é favorito, mas ficou massa. Legal, bastante discos aí pra Muito vocês bom. ouvirem. Pô, pensei que alguém ia citar o Gil Scott Heron. É verdade, Nossa, né? é verdade. Nossa, velho, mas se a gente for começar É, nessa, alguma coisa, vamos eu pedir não uma sei. pizza, né? Que vai ficar bastante tempo aqui. Então vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco? Gente, nesse bloco a gente dá dicas de conteúdo audiovisual lançado nessa semana, né? É, a gente no máximo, gosta. no último mês. No último assim. mês, A gente né? abre a sessão pros convidados, que não são obrigados. E você, o que você não para de ouvir? Ai, eu dei uma de Kleber. Até porque hoje eu tô cheio de coisa também. Então, eu também tô com algumas Saiu coisinhas. muita coisa Saiu na muita última coisa. semana. Pelo amor de Deus. Gente, tem uma música que de verdade eu não paro de ouvir. Tipo, eu tô ouvindo, sei lá, 5 vezes por dia, assim. É a Clairo com Bags. Perfeita. Meu Deus, Kleber, Perfeita. meu Deus. É o single, né? Produzido pelo Rostam, que era do Vampire Weekend, nosso anjo que a gente... Rustam Batmaglish. Isso. E a bateria é da minha princesa, Danielle Haim. Perfeita. Ela que toca. E eu tô apaixonada. É o primeiro single do primeiro álbum de estúdio dela. Isso. O outro é uma menina chamada Ruby. Ela é de Amsterdã, tem 22 anos. Lançou um álbum chamado Bolt. Tá super bem indicado pela Rough Trade e tal. Mas eu só ouvi... Eu ainda não deu tempo de ouvir o álbum. Eu ouvi uma música chamada Pip Bloom. Rockzinho, Uhum. divertido. Lembra o quê? Ai, não sei o que lembra. Não consigo... Talvez a Cherry Glazer? Talvez. Vou deixar... É que eu só ouvi esse single. Eu achei bem legal. E a última dica é o single do Apeles, que a gente muito gostou bom. bastante e eu esqueci bom. de falar. Que é A Alegria dos Dias Dorme no Calor dos Teus Braços. Vai sair álbum pela Balaclava em agosto. Bem legal essa música nova. Ele vai pra um lance mais dream pop, só que Sim. eu não entendi nada da letra a primeira vez que eu ouvi. Eu também não, porque e a pro voz Bo- tá Fê- muito submersa, assim. Mas gostei bastante. Depois lendo eu falei, ok. exato, Entendi também. o conceito, gostei. Muito legal, muito tá bom. muito legal. O clipe também é bem bonito. A capa, a identidade visual que ele trouxe também Lindo. bem legal. Lindo. Ele é Eduardo Praça, ex-integrante do Quarto Negro, que Isso. agora ele já lançou um disco com uma pele. E do Ludovic, É né? verdade, ele é guitarrista Guitarrista do do Ludovic. Ludovic. Perfeito. Vou eu Vai- então, vai, já que eu tô vai, com bastante vai. coisa aqui, ó. J. Paul, produtor britânico. Ele voltou com 2 músicas inéditas, que é Do You Love Her Now e He. O J. Paul é um cara que faz um misto de R&B, soul numa pegada meio Prince, só que muito desconstruído e minimalista. Ele é perfeito. Ele faz um tipo de música que eu não sei explicar, assim, Eu é também- muito estranho. É mesmo. Porque ele tem muita camada e tem muita distorção na voz e muita mudança e umas guitarras, assim, que são total chupada do Prince, assim. Só que é muito estranho e eu falo assim, eu não sei porquê, mas eu tô amando isso É aqui. bem isso. E é de bem repente isso. eu já tô cantando a letra. E o melhor, além dessas 2 músicas inéditas, ele decidiu lançar oficialmente o disco dele que vazou em 2013, que alguém colocou pra vender no Bandcamp. Eles venderam mais de 500 cópias, assim, porque o cara ele é mega cultuado, é um produtor Sim. muito cultuado. E aí o que acontece? Ele ficou arrasado com esse vazamento, porque tipo, era um material de anos que ele tava preparando. Ele se sentiu mal porque todo mundo achou que era ele quem tava vazando, e no fim das contas resultou numa operação policial que prendeu 2 pessoas responsáveis pelo vazamento. Nossa, isso E eu não pela sabia. venda. Que Uma loucura. treta fodida, assim. Ele ficou meio desiludido, Ele né? ficou muito mal. Ele falou que assim, eu não conseguia lançar mais nada por medo, assim, de, tipo, entrarem na minha casa e roubar. Tipo, ele falou que ele foi acordado 3 horas da manhã pelo produtor dele falando: suas músicas estão todas na internet, sabe? E aí, assim, o PayPal teve que devolver o dinheiro para as pessoas que compraram. Nossa, O Bandcamp que teve BO. que. Foi tipo um puta BOzão. E aí, assim, nos últimos 2 anos, ele e o irmão dele, que também é produtor, A.K.A. eles Paul, criaram né? o Paul Institute, que é tipo um misto de selo, só que ele também tem um projeto meio de acolher novos artistas pra questão de tratamento psicológico, pra instruir a pessoa, tipo, ó, vai por esse caminho, não vai por esse, conheça melhor as pessoas com quem você está se relacionando. Então ele meio que fornece essa base pro artista iniciante. Ele lançou uma série de produtoras mulheres muito boas nesses últimos anos. Então vale muito a pena ouvir o J. Paul com esse single novo, Do You Love Her Now e He. E também eu voltar pra ouvir esse disco dele, que é o de 2013, que vazou, que agora tá na íntegra em todas as plataformas.
Minha segunda recomendação é a música pop mais chiclete que eu não paro de ouvir nas últimas semanas, que é Never Really Over, da Katy Perry. Yeah! Que música boa, vai tomar no cu. É perfeito. O refrão A gente tava falando, parece uma coisa meio Robin, meio Carly Rae Jepsen, assim, tem esse pop bem pop, menos sintetizadora, batida certinha. A música já virou meme, tem variações como se fosse de uma loja de roupa dela dançando e vendendo as roupas. Tem variação com RuPaul Drag Race, então assim, tá muito legal. O clipe é esteticamente muito bonito, ela passando por uma espécie de clínica de reabilitação pra, tipo... Meio Califórnia, né? Você que tá com o coração partido, vem se recuperar aqui, é uma coisa meio religiosa. Eles meio que sintetizam a sua lágrima pra você beber, então assim, é muito legal, muito bem produzido. Outra recomendação, primeiro álbum de estúdio da Brooks, morri de raiva. Rockinho fino, indie rock, feminino, com umas letras excelentes. O disco, como ela canta sobre tudo menos sobre amor, que ela já falou sobre isso. Então tem música pro amigo que já morreu, tem música sobre tudo que acontece no cotidiano dela. Ela meio que transportou isso pra dentro de estúdio. Lembra muito Snail Mail, lembra um pouco Mitski, lembra toda essa geração de menina norte-americana que estão produzindo um som bem cru, bem honesto. Lembra um pouco Pavement e outras bandas dos anos 90. E minha última recomendação, Sufjan Stevens lançou 2 músicas inéditas para celebrar o mês da orgulho LGBTQI+, lá nos Estados Unidos. Então as músicas se chamam Love Yourself, With My Whole Heart. Essa Love Yourself é uma música originalmente composta em 1996, só que daí ele resgatou e finalizou agora e lançou como esse single. Então parte da venda dos singles vão servir para uma instituição de apoio a jovens LGBT. Então, a música, as 2 músicas são lindas para quem ouviu os últimos trabalhos dele, principalmente o Carrie and Low. Tipo, ele segue meio que nessa mesma trilha, que é uma base melódica com muito sintetizador e umas camadinhas eletrônicas. Lindo. Nick. Bom, tenho 2 dicas hoje. A primeira não poderia deixar de ser Rosalía. Perfeita! Com Perfeita! Não dá essa mulher. Perfeita. A gente quer que ela venha aqui, morar aqui com a gente. Nossa, é a Rosalía saindo dessa coisa mais flamenca, mais regionalista dela, espanhola, pra uma coisa totalmente pop. Mundo, e que indo pro mundo. Muito bem feita. A gente tava conversando antes aqui, o clipe também é perfeito. Esteticamente, figurino, maquiagem, coreografia, tudo que você olha, você fala assim, nossa, artista. Olha pra ela e fala, artista. É um pop muito bem feito, assim, que não deixa nada a desejar de ninguém, assim. A gente tava conversando também, parece muito Beyoncé. A batida lembra muito Beyoncé ali. E a estética me lembrou a J.Lo, gente. É um pop, tipo, muito bem feito. A minha segunda dica são as 2 novas músicas do Bon Iver, que saíram hoje, o dia da gravação. Gostou? Eu gostei. Hey Ma e You Man Like. Eu acho que ele é um pouco uma nova fase do Justin Vernon, porque ele não tem tanto assim a ver com o disco anterior. Então, eu achei que é um regresso do disco de 2011. Pode ser. Porque ele tem a base que é totalmente acústica, daí ele faz umas inserções pontuais de sintetizador e a voz que tem assim, um pouco de efeito. Então eu achei que parece que é um passo atrás, sabe? Não vejo como um passo atrás. Não, mas eu não falo como um passo atrás negativo. É porque, assim, ele tava numa sequência... Ele fez um primeiro disco que era totalmente acústico. Aí ele entra nesse segundo disco que ele tem essa pegada eletrônica. E o terceiro parece que ele picotou tudo, remendou e falou assim, tá aqui, sabe? Então parece que ele voltou pra um estágio um pouco mais de conforto. E a música... Elas são bem boas, assim. Elas contam com o vocal da Jane Wesner, que é a mina do Wyoke. Tem o Moses Sumney. Tem o Bruce Hornby, que inclusive lançou disco há pouco. E o Justin Vernon participa do disco dele. São 2 músicas, tipo, pesadinhas, assim. Vá com calma, mas são muito boas. E ele lançou só pra anunciar a turnê nova dele, que ele tá fazendo pela Europa e Estados Unidos e que nunca veio pro Brasil. Você sabia que ele... nunca virá. Eu já contei que ele foi sondado uma vez pra tocar no Beco? Meu Deus do céu. Há muito tempo atrás, parece que eles receberam a proposta, mas só que, tipo assim, na época ele era... Eu acho que era na época daquele EP do Blood Bank, o Beco recebeu a proposta, eles falaram não, e daí desde então, nunca veio. Se vocês vissem a cara da galera. Só tristeza. Só tristeza. Nick agora puxou um lenço do bolso, né? E você, China?
Cara, bom, tenho 2 dicas que não são necessariamente coisas novas, mas coisas que eu não paro de escutar. Um é Manuel Cruz, que é um português que fez um trabalho chamado Foge, Foge Bandido, que é muito legal. Ele era de uma banda punk dos anos 90, lá da cena portuguesa, que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que era Ornatos Violeta, mas não tenho certeza. E ele lançou esse trabalho que é muito legal, cara. Ele é um puta compositor, as letras são incríveis, sabe? Se fosse comparar, ele lembra um pouco as coisas de Rodrigo Amarante, o Ruivo, em carreira solo. Como que chama o nome do disco? O disco é Foge, Foge Bandido, se eu não me engano. Ou é a alcunha dele que chama Foge, Foge Bandido. Sabe? Manuel Cruz, o nome do cara. Eu tenho escutado muita rádio portuguesa em casa. Porque Foge, Foge legal. Bandido é o nome do projeto mesmo. Exato. Isso. Quando eu fui em Portugal, eu fiquei meio encantado, assim, com as rádios. O quanto eles tocam música brasileira, cara. Muito. E não é música brasileira, tipo, do mainstream, não. Cara, eu ouvi Rômulo Frois, que eu não ouvi aqui nem num podcast, tá ligado? Lá eu ouvindo na rádio, sabe? E o cara falando, este aqui foi Rômulo Frois e pau, e contando a história toda do cara e eu... Caralho, emocionado, né, velho? Cair nas lágrimas, né, velho? Isso é em Portugal. Como eles reverenciam a música brasileira. Tipo, Malu Magalhães é gigante lá, sabe? Eles amam e tal. Então eu peguei essa mania de ouvir muita música portuguesa. Tem uma outra banda chamada Madre Paz, que é uma banda que lembra um pouco Stereolab, lembra um pouco Mombojó até, sabe? Bom. Uma banda nova, super legal, cara. E, bom, então minha dica fica Manuel Cruz e essa cena portuguesa, que tem muita coisa bacana. Tem um selo de lá que é muito bom, que dá pra pesquisar, que é o Lovers and the Lollipop. Eu acho que chama assim o selo. Que eles lançam uma porrada de coisa do mundo inteiro. Eu acho que até o Bugarins também tem um disco lançado por esse selo. E tem muita coisa de portuguesa legal. E uma outra música que eu tenho ouvido muito, é uma merda que eu sempre esqueço o nome dela, mas é aquela música de Britney Spears, velho, do clipe do avião. Toxic. Toxic. É perfeita. Foda, velho. É perfeita. É o pop perfeito. Sério, quando saiu essa música, eu ainda tava numa vibe, Pernambuco é a melhor coisa do mundo. Entendi. Então isso passou meio batido, né? Aí começou a tocar essa porra. Eu, caralho, o que é isso? Mas eu lembro disso, mas calma. E não tava ligando o nome à pessoa. A música à pessoa. Aí, bicho, fui procurar. Aí vi o clipe. Velho, aquela batida é sensacional. Aquele arranjo de cordas, o jeito que ela canta. Sabe? Isso sem nem chegar no clipe. Que o clipe eu achei muito foda. Icônico. Perfeito. Véi, Icônico. então é uma música que eu tenho ouvido, assim, bastante. Inclusive, se vocês sabem quem é o produtor disso e tal, não. Deve ser facinho. Cara, deve ser algum sueco. É isso que eu ia falar. Sério, Nessa época ela só tinha uns produtores suecos. Cara, essa música é demais, velho. Demais. E é uma construção. E você vê a música, musicalmente, ela é simples. Não é uma música cheia de arranjos, mil e tal. Ela é muito simples, mas muito direta, como uma música pop deve ser. Então, essa música é um belo exercício pra mim, como Bloody, compositor. Shy and Event. E é o quê? É sueco? Temos um Ó, sueco. eles gravaram em Estocolmo, em Merlin Studios e na Califórnia, em Hollywood. Não lembra um pouquinho... É uma dupla sueca. É, sempre é, cara. Eu tô viajando, Essa eu lembro época- um pouco o Outcast. O lance das batidas, tá ligado? Faz sentido. Assim, É que acho que o assim, podcast bem- pop veio depois. Hã? O Spitterbox? É. Não. É, os dois são meio que Spitterbox da é a mesma mesma época. época. Meio da Mesma mesma época. época. É 2003. É? Que o do disco é o In The Zone, que é pra mim o segundo melhor disco dela. É boa, Kleber. Mas é tudo meio que da mesma época, assim. É, 2003 o Spitterbox. Cara, essa música é demais. E essa música que abriu muito minha cabeça pra ouvir umas outras coisas de música pop mais eletrônica, assim, tipo o Hard Candy de Madonna é um puta Muito disco bom, do caralho. muito Confessions on the On the Floor. Dance Floor. É É maravilhoso. Não, demais, esse álbum cara. dela é o meu álbum favorito. É demais, são discos incríveis. Então, foi abrindo minha cabeça, assim, pra ouvir essa coisa mais pop. Aí, fazendo uma cobertura pelo Multishow, vi uma mina da Suécia, eu acho que chama Zara Larsson. A Zara Larson, ela é Que, tipo, ótima. não, eu ouvi, né, tá estudando e tal, eu disse, tá beleza, aquele popinho, ok. Véi, o show dessa mina é incrível. Ela é o ótima. O batera dela era um cavalo, o cara sentava a mão. Véi, o show muito pesado e a mina ótima de Ela é palco. muito boa. Tá? Eu fiquei meio tipo, nossa, velho, que incrível isso, velho. Boa, China ouvindo pop, eu amei. Nossa, É. véi, sério,
Da gente lá de Pernambuco é foda, que a gente tem essa coisa do... Nossa, né? Pernambuco tem essa coisa de... É o maior, o melhor e o mais foda de qualquer coisa, tá ligado? A gente tem a maior avenida em linha reta do mundo. Que é a Avenida Norte. E você deve ter passado de bike por lá. Cara. Eu errei o caminho, inclusive, porque ela é uma que não tem saída, não é? Exato. Ela só vai ter saída lá no meio, dentro da Exato. cidade. Eu errei o caminho. Ah, não, essa é a Conta da Boa Vista. Que tem Passo Ribusões no meio, não é isso? Isso. Essa é a Conta da Boa Vista. E eu me fudi, assim. Eu tive que... Tipo, eu queria muito sair, não tinha o que fazer. Mas só que Muito lá a bom. gente sempre escutou de tudo, tá ligado? Então é meio misturado. Aqui em São Paulo eu percebi mais essa coisa das tribos, né? Tem a cena não sei o quê, a cena do rock, a cena lá da... Mas lá meio agora que é tudo também... misturado. mas agora... É porque também é o seguinte, lá a gente não tinha muito o que fazer, velho. Então pintou uma rave, vai o roqueiro, vai todo mundo, tá ligado? Pode crer. Fechou? Agora Vamos pro fechamos. terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? É a mesma coisa do bloco Bloco anterior, anterior. só que com coisas atemporais. Atemporais. Boa. E o que você traz? A minha indicação dessa semana é o disco Hyperview, da banda Title Fight. É um disco de 2015. Era uma banda meio... esse indie eminho, assim, e tal. Só que aí... Nenhum é ótimo. Eles partiram pra um rolê que brinca com dream pop, com shoegaze, post-punk. E ficou um disco, assim, maravilhoso. Ele continua um pouco com essas letras É tipo... do rock triste. O que, assim? Parece um pouco slow dive, mas ao mesmo tempo Legal. lembra coisas mais emo, sabe? Tipo, Emo o quê? Emo true ou emo... emo 90. Tá. Tipo Mineral, tipo isso? Owen. É, tipo isso. Legal. E aí, é essa coisa, assim, de não ser nenhuma coisa nem outra, fica no meio, mas Que funciona. funciona muito bem. Eles falaram que tiveram como inspiração pra esse disco bandas como Dinosaur Jr. e Beach Boys. Ah, Então dá legal. pra ver que... Bem diferente uma coisa da outra. E é exatamente isso, assim. Não tá nem num ponto, nem no outro, tá num meio que é só deles, assim, e é muito bonito. As partes que são mais puxadas pro shoegaze, assim, que são muito boas. E as letras são legais também, assim. É rockzinho triste, mas vale a pena. Perfeito. China, Cara, tava pensando aqui, eu realmente não fiz o dever de casa nessa, mas veio uma lembrança aqui, que é o seguinte, eu tenho um projeto infantil que chama Mini Joia, né? Junto com meu filho, Matheus, que é um dos caras que tocam na Mamba Negra também e tal. E tem essa coisa de música eletrônica, e eu queria, tentando me colocar nisso, tipo, como é que eu vou escrever pra criança de um jeito que seja divertido e tal. E aí comecei a ouvir muitos primórdios do rap, assim. E vim com Run DMC. Então, tipo, o primeiro Amo. disco dos caras, o jeitão de... É muito legal, tá Sim. ligado, velho? Muito Mas você não tá entendendo nada do que o cara tá falando, mas, tipo, aquela melodia tão gostosa, sabe? Aquele A sincopado, levada assim, ali. na voz. Então, o primeiro do Run DMC, porque você faz uma viagem pelo rap, né? E dá uma comparada de como o rap tá agora, de como era nos primórdios. É um bom disco, é um disco dançante. Eu não sei o nome desse disco, talvez seja só o nome da banda, não tenho certeza. Mas é um disco bem divertido, assim, cada dia ouvir. E você percebe, assim, os primórdios pra evolução do rap, sabe? Então talvez essa seja a minha dica. Eu tenho ouvido Acho que é muito isso em o casa. Run DMC Run mesmo, DMC, né? isso. Eu tenho ouvido muito isso em casa e dado bastante gargalhada. Que ele vai junto com um outro que tem lá em casa, que é o Furacão 2000. Perfeito. O rap nacional, tá ligado? Velho, aí o Demais. rap anos 80, que saiu uma Demais. série disso, né? Porra, velho, eu só quero ser feliz. Velho, é demais isso aí, os puta pancadão legal, tá ligado? E é só batida e melodia de voz, né? Então, talvez sejam essas duas minhas dicas aí. Muito Fechou. bom. Isa, tem documentário? Tenho, só que Ó. não é no Netflix. Acha normal, tipo, você jogar, tipo... Só jogar o nome no Google, você vai achar. Acabou de sair. Se chama Still You, 25 Years of You Communication. Que é um doc que a Amazon lançou. São 15 minutos, é um mini doc. Sobre celebrando os 25 anos do You Communication, que é o quarto álbum do Beastie Boys. Legal. E é tipo, é basicamente uma entrevista que rolou no South by Southwest desse ano com os dois, Os dois que sobreviventes, sobreviventes do Beastie Boys, né? E começa eles falando, tipo, como que nasceu Sabotagem. Tipo, começa assim. Eles falando, tipo, não, foi a única música que a gente fez em um dia. Tipo, a gente fez no dia a música e tal.
Daí eles... É bem rapidinho, assim, então não quero dar muito spoiler. Mas é muito legal, tipo, o quanto eles eram os três, sabe? Tipo, não dá pra ter alguma coisa só os dois, sabe? Tipo, eram os três, era aquilo e acabou e foi muito bom enquanto durou e tal. E eles falam da importância do MCA, tipo, né? Do Adam Yauch, que faleceu. O quanto ele era, tipo, o gênio, assim, da parada, sabe? E ao mesmo tempo eu tô lendo o livro, o Beastie Boys The Book, que é, tipo, tem 500 páginas. E eu tô bem, tipo, eu tô no começo, mas é bem numa parte que fala no documentário, assim, que ele, tipo, ele levantou sozinho pra fazer um festival pra arrecadar fundos pro Tibete, sabe? Tipo, ele era super engajado nas causas e isso é muito legal, assim, quando vocês verem o documentário. É rapidinho, são 15 minutos. Curtinho. Então dá pra assistir em qualquer lugar. Boa. Perfeito. E você, Kleber? Eu tô nessa minha empreitada de revisitar algumas discografias lançadas por selos específicos. Então, algumas semanas eu falei dos 30 anos da Matador Records. E outro selo que tá completando 30 anos também em 2019 é a Warp Records. Ai, que é um demais. selo britânico especializado em música eletrônica, IDM, eletrônica pesadaça, assim, Fritada, né? bem frita, a tecnão, Warp assim, é dos da anos hora. 90, assim, Eles crunch. tinham uns discos de lançamento dessa galera que era tipo só um sintetizador, só... O começo ali é muito demais, experimental, velho. assim, Demais. o cara eu com uma baixei bastante disco desse selo. E aí eu fiz uma lista de 10 discos essenciais, meio que passando por toda essa trajetória deles, tá lá no miojo, mas eu vou recomendar aqui pelo menos uns 3, que é o Richard D. James Album, que eu já falei aqui que é o álbum de estúdio do Aphex Twin, aquele que ele tá com aquela cara assim, tipo, assustadora. Um outro disco que eu gosto muito é o My Heart, do Battles, que é uma banda de math rock que o Nick ama Nick também. Amo. Que a banda acabou, fiquei sabendo. Quê? Revelações hoje, Nick. Pam, pam. Parece que mais um dos integrantes saiu e aí, tipo, eles estavam em 2, mas agora meio que tá incerto o futuro deles, assim. Meu Deus. E aí não rolou show aqui? Fudeu. Nunca rolou. Fudeu. E, putz, tem também o do Grassy Bear, o Veka Time, se é desse gente gosta. selo. Mas eu acho que eu vou pro primeiro lançamento de uma mulher, assim, primeiro lançamento de um disco feminino de fato. Que é uma vergonha, porque um selo de quase 30 anos, eles só foram ter o primeiro disco de uma mulher mesmo em 2017. Que é o Take Me Apart da Kelila. E Nossa! é deles também, lançado por lá. verdade. Eles têm umas mulheres, por exemplo, no Gangnam Dance, que é um coletivo, né? E aí tem, por exemplo, o Broadcast também, que é uma mina que canta, mas o projeto é de um cara. Nossa, Mas eu assim, a amo primeira grande mulher a participar de ter um disco lançado por eles é a Kelila. Que horror. Então eu vou deixar a listinha aqui com todos os 10 discos pra você conhecer. Muito boa. O primeiro minha- do Flying Lotus é de lá, não é? É deles, todos os do Flying Lotus foram todos lançados por lá também. Tá na listinha aqui o Cosmograma. Boa. E nessas audições de músicas eletrônicas eu lembrei de um dos meus artistas favoritos, que é o Jamie XX, que é o Lindo! produtor do DXX. Eu gosto mais dele do que eu gosto do DXX. Eu também. E ele tem um puta repertório em carreira solo. Eu vou recomendar o primeiro disco dele, que é o In Color. Mas ele também tem um disco maravilhoso que ele lançou com o Gil Scott-Heron, que é Perfeito. o We Are New Here. E logo depois ele morreu, o Gil Scott-Heron. Mas o Jamie tem uma sequência de singles maravilhosos. Ele tem New York is Killing Me, ele tem o Farnier, ele tem o Girl Sleep Sound. E é sempre uma coisa meio two-step britânico, assim, meio puxando pro que o Burial faz, outros produtores locais. Só que ele usa muito sintetizador e muito sample de música de soul funk dos anos Sim. 70. Ele é, assim, apaixonado por, tipo, música Chicago. negra. Isso. E tanto que ele tem uma playlist no Spotify que ele atualiza meio que semanalmente. Eu já ouvi. Com algumas das principais referências dele. Então, tipo, minha recomendação é tudo que o Jamie XX lançou em Todos carreira os solo. Boiler Room dele também. Perfeito. São muito bons. São muito Perfeito. bons. Tipo, ele é muito, 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 Muito bom bom. ao vivo, assim. Vamos pro último bloco? Bora. Desliga o som. Desliga o som. Bom, Desliga o Som é o bloco em que a gente fala mal de alguma coisa, abre o coração, critica, reclama. Normalmente sou eu que trago alguma coisa e todo mundo vai comentando por cima, porque eu sou amargurado e triste. Mas a minha crítica dessa semana é
essa latinização da música pop. A gente falou aqui da Rosalía, elogiou pra caramba. O problema é que tem muito artista que tá tentando se valer disso pra lançar seus próprios projetos. A Anitta fez isso e não funcionou. Madonna tá tentando fazer isso com o Madame X, que, tipo, é um conceito legal. É muito legal você ver em uma época de governo Trump limitando o acesso de pessoas latinas aos Estados Unidos e outros governos conservadores. É muito legal você ter essa questão dos povos latinos ganharem destaque. O problema é que tá tendo uma enxurrada de lançamentos extremamente genéricos, que usa uma batidinha, assim, que parece que é a mesma... Safadinha, né? Todo mundo... Eu até fiz um tweet brincando que até 2020 todas as músicas vão ter um feat do J Balvin ou qualquer outro. Ou Maluma. Ou Maluma, porque, assim, tá muito genérico, Tá é muito muito. falso. E aqui em São Paulo tá rolando uma onda de festinhas, tipo, latinas, sabe? Sério? Só que daí, assim, um monte de gente branca, tipo, pagando de latino. Só que essas mesmas pessoas eram as pessoas que, sei lá, um mês atrás estavam fazendo uma festa de trap, ou que estavam fazendo uma festa de hip hop. Então, assim, não tem identidade nenhuma, é mais vamos embarcar na É onda, tendência. vamos pegar essa tendência, e daí aqui, sei lá, um mês, quando a onda baixar, tipo, nada disso vai ser culturalmente de fato aproveitado, sabe? Ah, Entendi. mercado, né? É mercado, só que é triste, assim, porque é uma coisa muito legal, por exemplo, o que a Sim, Rosalía fez é maravilhoso, só que, assim, em É que- contrapartida vem uma sequência de artistas... É que daí as gravadoras, tipo, o mercadão, assim, o mainstreamzão, deslegitima o que a galera, tipo, a Rosalía fez, Sim. tá ligado? Por exemplo, olha o que aconteceu com Despacito. Ninguém mais fala, sabe? Tipo, morreu. Você simplesmente, você executa tanto uma coisa até que ela simplesmente deixa de existir e não se fala mais disso e acabou, sabe? Acabou, né? Acho triste. Eu concordo, mas acho que não tem o que ser feito, assim. É uma pena, é um lamento só. agora é né? só Sim. a gente só tá colocando que agora é com a música latina, né? Sim. Vamos falar isso. É, porque daqui né? a algumas semanas vai ser com alguma outra coisa, algum Folk outro, norueguês. sei lá, O mercado fado. sertanejo que se apropriou bastante, né? Dessa batidinha Isso. safadinha, como a Isabel Safadinha, falou, muito safadinha. sabe? E é estranho mesmo, cara. É estranho. Agora eu vou jogar só vou jogar a bomba, tá aqui. Aham. Porra, até agora eu tô aprendendo bastante aqui. Eu tenho uma lista de 2 anos de disco pra ouvir por causa de vocês aqui. Vocês são foda. Mas, cara, eu tava ouvindo um disco novo de Madonna e, tipo, ouvi algumas coisas. Preciso ouvir mais, sim, pra formar uma opinião. Mas a pergunta é, talvez vocês possam me ajudar, com Maluma, com essa galera toda que ela chamou e tal. Ela meio que, porra, ela é a rainha dessa porra toda, velho. Parece que ela tem que descer 8 Sim. É isso degraus. que eu- É isso, Isso, é sabe? isso, China, é isso. Eu achei- É a Madonna, você não precisa correr atrás. Exato, Você eles faz que- a coisa. Sabe? Exato. Nada contra Maluma, Anitta e tal, mas Não, tipo... não é isso. Bicho, O ponto não é esse. te amo, mas eu sou Madonna. Sim. Ela sempre traz coisas... Ela sempre vai pra um caminho muito diferente, Uhum. sabe? E eu ainda não consegui achar esse caminho nesse disco. Aí fica essa batidinha safadinha, uma coisa meio que... Olha, é como se fosse assim, vem aqui com tia Madonna. É. Mas fica tão estranho. Não, parece que não... E Não é assim, or- Ainda não bateu em não mim. é Pode ser que verdadeiro. daqui a umas semanas eu esteja achando esse disco incrível, mas E até o momento... esteticamente é muito bonito a identidade que ela adotou de ser uma personagem. Essa Madame X, cada uma vai ter uma Momento, personagem né? diferente. Tipo, são 10 faixas, se eu não me engano, e cada uma vai ter uma identidade Aham. específica. Tanto que na apresentação que ela fez, ela usou hologramas no palco, assim, foi, tipo, legal pra caramba. Só que, assim, você tem uma estética sombria e meio perturbadora, só que com uma batidinha latina que, tipo assim, não funciona. Descaracteriza. É meio bizarro, cara. E você é a mesma Madonna que fez Ray of Light, você fez, tipo, uma porrada de coisa. O Confessions on the Dance, Dance Floor, Floor. Pô, sabe? essa parceria dela com o Timbaland é demais, né, cara? Quando ele produziu... Acho que é o Hard Candy que ele produz, né? É, Acho o que Hard é. Candy. Pô, uns puta beat bom, velho. É bom, é Aí bom. você volta pra esse... Bicho, desculpa, a tecnologia hoje tem muita coisa, né? Sim, pra você usar. sim. Quem não tem dinheiro já tem coisa suficiente, imagina Madonna, que pode comprar todos os Exato. É sintetizadores que do pode... mundo. Parece que é... Tipo, é ela, mas só que podia ser outra pessoa cantando que não ia fazer Exato. diferença. Qualquer não tem co- identidade. genérico. Você matou a pau agora. É, É isso. genérico, é super genérico. Ela podia ter. Ah, não, já que tá todo mundo fazendo isso aí, já Vou que eu fazer do sou a meu Madonna, jeito. eu vou fazer do meu jeito. Talvez usar eles de alguma maneira, mas trazer pra trazer referência deles, mas, tipo, fazer o dela, entendeu? Não fazer o deles. Sim. Tipo, ela tá fazendo o deles. É que Sim. ao mesmo tempo é muito difícil você questionar, né, artistas que são idolatrados pelo mundo inteiro, assim, né? Imagino que cada vez que vocês escrevam um post sobre um artista X que todo mundo ama, com alguma crítica, já vem aquela enxurrada de mas calma aí, você é a rainha, não sei o que. Eu tenho um pouco de preguiça disso porque eu gosto muito de ouvir música
observando. Então tem artistas que eu admiro pra cacete, mas, bicho, nesse disco você pecou. Desculpa, velho. Tá estranho. Sabe? Claro. Tá estranho. Tá estranho. Fechamos? É isso. Fechamos. Vamos... pros Recadinho. Recadinhos. Tem aí? Recadinho, vai ter show do Cigarettes After Sex. Dia No dia 25 de agosto. Produção da Monkey Bus. E os ingressos já estão à venda. Corre porque acho que já foi pelo menos metade, então vai lá porque vai ser legal esse show. É lindo. Legal. China, dá seu serviço, onde as pessoas te encontram, se tem agenda de shows, pra ouvir o disco, tudo. Dá o serviço completo aí. Redes sociais, onde as pessoas te encontram. Bom, tem o show de lançamento do disco 24 e 25 de julho. No Sesc, 24 de maio. Ai, que Puta legal. trocadilho, né? Então, 24 e 25 de julho tem o show de lançamento. Vai ser legal, que vão ter todas as participações especiais. Vai ser bem bacana. E olha que tem muita participação especial. Cara, tem. E, pô, vale muito a pena ir por todos e tal. Mas vocês precisam muito conhecer o trabalho de Bel Puan, do Islã das Minas. Ela participa de Legal. Moinhos de Tempo, a segunda faixa do disco. E ela é uma poetisa incrível, cara. Incrível, com um sangue nos olhos, assim. Um poema tão forte, assim. O verso dela é bem forte. na É segunda muito música, forte, assim. cara. Depois dá uma pesquisada nela, assim. Essa mina é realmente incrível, assim. Eu vou ver ela ao vivo essa semana, que Que ela vai demais. tocar num evento do Facebook, assim, 2 dias Ai, que seguidos. legal. Que massa. Puta, vale muito a pena, cara. E a gente tá trabalhando há bastante tempo no lançamento do show desse disco. Eu acho que o show tem que ser tão forte quanto o disco, tem que ser melhor do que o disco. Sabe? O mais legal é isso, né? Quando você já gosta do disco e vai no show, o show é melhor. Então, Estarei lá, China. estamos ralando pra isso. Pô, espero todos convidados, por favor. E você encontra o meu disco novo e todas as coisas que eu lancei até hoje no meu site, chinaina.com.br, em todos os aplicativos de música, né? Spotify, Deezer, Tidal, e essas coisas paradas Eu tô todas. mostrando pra câmera aqui. Eu senti um momento ele aqui, né? Muito bom. E me acha em todo canto, cara. No Twitter, no Instagram. Eu acho massa esse rolê de ficar trocando ideia com a galera. Muito bom. Nossa, eu Adoro. adoro, É velho. muito legal. Acho demais. O cara mandou, puta, cara. Mas se eu soubesse que você era tão acessível assim, eu já tinha entrado em contato antes. Eu disse, homem, pô, eu sou tão acessível que eu posso até te passar minha conta pra tu me depositar uma grana. Então, pô, tô em todo lugar, velho. E tô correndo muito com esse disco. Eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês sobre o disco, assim. Fiquei extremamente honrado, assim, porque eu acompanho o blog de todos vocês, os trampos que vocês fazem, o quanto vocês são inteligentes e audaciosos falando de música. Hoje aqui foi... Desculpa, mas foi uma puta aulinha gostosa. Eu aqui, Mas foi legal, puta, foi mas uma a batida troca. do não sei o quê, Demais. mas o não sei o quê, tá bom, vou anotar essa porra. Preciso ouvir o jeito isso em casa, tá ligado? Então eu fiquei realmente muito honrado, assim, quando eu percebo que todas as mensagens que estão nesse disco estão sendo muito bem recebidas pelas pessoas e mais importante, entendidas, sabe? Então, queria agradecer o espaço, de verdade, eu adorei, velho. Acho que é o primeiro podcast que eu faço na vida, velho. Ai, yes. Sério, eu tô entrando no mundo do podcast, tá ligado? Sabe, assim, bombou o YouTube, aí eu cheguei 4 anos depois. Eita, que massa, YouTube! Aí podcast bombou, aí agora eu tô começando a me ligar Dá nos super programas e tudo. E, bicho, tem um monte de coisa legal pra Tem um ouvir, monte né? de coisa demais, legal. cara. É demais. Delícia. Então, obrigado, galera, de verdade. A Fiquei gente muito que Pra você, agradece. China. Foi uma conversa divertidíssima, foi ótimo. Uma delícia. Nick, Nick _ Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Essa semana a gente teve entrevista com o Gabriel Vaz, da Baleia. Foi bem legal. E é isso. perfeito. Isadora, É @Almeida Dora no Insta e Twitter eu tô entrando às vezes. Então é Almeida. Como é que é? Eu acho que é Por quê? Tu tá Almeida entrando Dora outras vezes, né? underline. e ela é boba, porque tem um monte de gente que puxa assunto com ela e ela É nem Twitter, responde. não, eu esqueço Nossa, de entrar no Twitter é muito Twitter. maravilhoso. velho. Gente, eu não sei. Melhor Enfim, tô Melhor rede tô, social, tô velho. começando agora. 10 anos, 20 anos depois. Tá lá. Acho que é Almeida Dora underline. A gente Acho que vai é isso. colocar aqui. Coloca lá. Nossa, vamos trabalhar pra subir essa tag, né? É isso. E você, bebê? Eu sou @KleberFac no Instagram, @miojoindie no Twitter, mas segue também as nossas redes sociais, @podcastvrfsm no Twitter e no Instagram. Sério, segue a gente, porque é muito Por importante favor. pra gente, pra montar o Media Kit, tem que ter um númerozinho bom de seguidores lá.
E eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente, mas não tá curtindo as redes sociais. É Então, verdade. segue a gente, assina no Spotify, assina no Deezer, assina na Apple Music. É. E é isso. E ajuda a gente no padrim.com/podcastvfsm, certo? China, muito, muito, muito obrigado. Eu tô eu muito que agradeço, feliz de estar galera. aqui Eu só com queria você. dizer que eu sou @chinaína em todo É lugar. isso. Eu esqueci de Boa. dizer isso, velho. É Sempre isso. vacilo. Eu sou meio coroa de rede social, velho. Ainda não cheguei a ser tiozão do pavê, mas eu sou mais lento, tá ligado, rapaziada? E, cara, é muito legal acompanhar os Twitter da galera toda. É massa, velho. É massa. Eu fico muito inteligente vendo. É verdade. Sério, cada link massa, o Twitter é melhor. Isadora, vamos conversar sobre isso. Galera, brigadão, de verdade. Um beijão em vocês, a todo mundo que ouviu a gente aí. Clássico demais. Obrigado. Então, Show. até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.